Olá, boa tarde. Hoje eu irei contar a história do autor Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele nasceu em 1881, no Rio de Janeiro, filho de uma professora de polo. Henrique, logo em sua vida, acabou enfrentando diversas dificuldades devido à sua raça afrodescendente, onde sofreu racismo e diversos outros preconceitos. Isso influenciou diretamente em sua carreira, já que as suas obras têm várias críticas e a sua visão social do mundo mudou devido às suas experiências em vida. Henrique frequentou a escola politécnica, mas logo abandonou devido a dificuldades financeiras. E em sua vida, e a sua vida foi completamente marcada pelo alcoolismo, e por muitas questões de sua vida financeira, onde ele enfrentou várias dificuldades. É, Infelizmente, o Henrique acabou falecendo em 1922, na Semana de Arte Moderna, e quando ele faleceu, as suas obras em si ainda não tinham devido reconhecimento. Ou seja, ele faleceu e não teve conhecimento de que suas obras alavancaram sua carreira caso ele estivesse vivo nos dias de hoje. A obra foi publicada em 1919 com o nome de A Vida e Morte de M.G. Gonzaga de Sá, ou Manuel Joaquim Gonzaga de Sá. A obra é, é um romance de uma paródia do gênero biográfico. O narrador, Augusto, o narrador, Augusto Machado, um jovem negro, decide contar a história de seu amigo Manuel Joaquim Gonzaga de Sá, um emanuense de 60 anos, bacharel em letras, que leva uma vida simples e monótona. E anônima. Uma vida simples e anônima. A biografia não segue uma linha narrativa convencional. Ela segue pedaços desconexos de memórias e episódios da vida de Manuel Joaquim. A obra tem diversas reflexões filosóficas através de conversas dos dois amigos sobre a sua vida no Rio de Janeiro. Sobre sua vida no Rio de Janeiro. E através das conversas sobre sua vida no Rio de Janeiro. E através das conversas com seu amigo, o livro traça um painel crítico da sociedade da época que abordava temas como a mediocridade, a injustiça social e a hipocrisia. E a morte do personagem é contada logo no início da obra, quebrando assim a expectativa da narrativa do leitor. Onde o recurso narrativo que subverte a expectativa de uma biografia tradicional e ressalta a bela obscuridade do personagem, onde deixa assim logo a quebra de expectativa, como eu disse, para o leitor, já que nas biografias tradicionais a expectativa era se formada durante o livro e não logo quebrada assim no início da obra. Agora, com linguagem estílica, nós temos a linguagem coloquial, acessível e intimista. O autor ele quis trazer nessa obra algo que fosse mais voltado realmente ao povo, que retratasse o mesmo, ou seja, fora dos padrões da elite. Parágrafos longos, tom de crônica e reflexão. Do começo ao fim da obra, ela é traçada por esse estilo mais de crônica e sempre com frases ou com acontecimentos que tragam esse sentimento de reflexão para o leitor. Também ele usa a ironia como ferramenta para expor a burocracia elítica, assim como eu disse que ele retrata e a obra é cheia de críticas sociais. Um dos recursos que ele usa para exprimir essas opiniões, esse modo, né, de ver, é a ironia. As reflexões surgem de situações comuns, onde vários ilustram. Assim como dito, a obra realmente retrata, né, a vida do povo, então nada melhor que se passar por locais, né, onde o povo habita e onde fazem parte, né, da rotina do povo. E transforma o cotidiano suburbano em literatura crítica. A forma como ele passa a rotina e o dia a dia das pessoas, principalmente aí
no mundo suburbano, ele aproveita esse gancho para fazer as suas críticas sociais. E agora o significado do título. O título é uma paródia da biografia de grandes homens. Valoriza o homem comum ignorado pela sociedade. Ele ignora, né, esse fato assim, ou seja, na época era só feito de grandes homens, de reis, de pessoas que tinham grandes feitos. E de Gonzaga de Sá era apenas um trabalhador comum que não era assim. Digamos que ele era irrelevante, tanto na sociedade quanto para a vida, hein? E, tipo, não era alguém com grandes feitos, não eram grandes feitos heróicos, né? A morte simples e a vida anônima reforçam a crítica à noção tradicional de grandeza. Como dito agora, né? Que só eram retratados, né? Pessoas que tinham grandes feitos, tinham feitos heróicos, e ele não tinha nada disso. Então a obra também teve essa diferença, né? Essa quebra, já pela sua forma de falar que ele propôs, né, ser antilista, pelas críticas sociais e por se retratar de um homem que não era alguém, digamos assim, que importante para a sociedade. Oi, eu sou a Tainá e eu vou falar um pouco sobre os personagens e o tema do livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Bom, Lima Barreto, ele constrói a história a partir da convivência entre dois personagens, o Augusto Machado, o narrador, e o Gonzaga de Sá, o protagonista. Augusto, ele é um jovem funcionário público que admira profundamente o Gonzaga, que é um homem mais velho, simples, inteligente e muito crítico da sociedade carioca da Primeira República. O Gonzaga de Sá, ele observa a cidade com um olhar mais atento, melancólico. Ele denuncia as injustiças, o racismo, a burocracia vazia e a desigualdade social. Já Augusto funciona como alguém que aprende mais essas reflexões e tenta compreender o mundo a partir delas. Bom, em relação ao tema, a obra ela se concentra, sobretudo, em uma grande reflexão sobre a vida pública, a moralidade e a decadência social do Brasil na Primeira República. O livro ele denuncia o vazio da burocracia, a corrupção, o racismo velado, a desigualdade e a falta de humanidade nas instituições. Tudo isso aparece através das conversas filosóficas entre o Augusto e o Gonzaga, ou das observações críticas que o protagonista faz enquanto circula pela cidade. Outro tema importante é a melancolia, a sensação de fracasso social. O Gonzaga de Sá ele é um homem lúcido, inteligente, mas que não vê espaço para si numa sociedade que valoriza a superficialidade, aparência e convivências políticas. A morte presente no título, ela reflete justamente esse esgotamento moral e emocional, não apenas a morte física, mas a morte simbólica de alguém que não encontra um lugar no mundo. Bom, é isso. A obra ela faz uma crítica social muito forte ao Brasil da Primeira República. Lima Barreto mostra como a burocracia da época apagava o talento das pessoas, transformando elas somente em números dentro das repartições. Além disso, a obra também critica o racismo, e isso aparece de uma forma bem sutil, na verdade, com os personagens sendo marginalizados pelo próprio sistema. Mesmo tendo mais de um século, a obra ela segue sendo muito atual. Por abordar temas como desigualdade, racismo, busca por status e a falta de eficiência do serviço público, isso acaba nos levando a uma verossimilhança com o nosso cotidiano. A obra ela segue sendo muito relevante e é por isso que ela aparece em vestibulares importantes, como por exemplo o vestibular da Unicamp. O livro ele é uma obra-prima do pré-modernismo e mostra a genialidade de Lima Barreto com a história de Gonzaga de Sá, que representa o indivíduo tentando manter a sua humanidade em um mundo que acaba desumanizando. E é por isso que ele continua fazendo tanto sentido até hoje.